E o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, registrou um boletim de ocorrência no último sábado, pedindo investigações sobre uma possível fraude envolvendo seu nome como signatário da carta em alegada defesa da democracia. Scaff afirmou que não assinou o manifesto e que seu nome foi incluído de forma fraudulenta. O documento foi lido durante ato na Faculdade de Direito da USP na última quinta-feira. O caso foi registrado como falsidade ideológica na delegacia eletrônica e encaminhado ao 98º Distrito Policial na Zona Sul da capital paulista. O ex-mandatário da Fiesp soube da presença de seu nome na carta na última sexta-feira, um dia depois da leitura do documento. Em nota, a Faculdade de Direito da USP confirmou que Paulo Scaff foi incluído como apoiador da carta e que retirou o nome do empresário. A universidade afirma que os dados utilizados para o cadastro estavam corretos e vieram do número de IP do computador dele. Oceana. Pois é, e a pergunta agora fica: quantos nomes foram incluídos nessa carta? Não que essa carta, sinceramente, tenha alguma relevância, né? Que é uma carta política, claramente política, porque uma carta pró-democracia que diz que vai defender a democracia e os pilares democráticos da nossa República, sem citar o que o STF vem fazendo com a nossa Constituição, não é uma carta que quer aí endossar a segurança e a proteção da nossa democracia, da nossa República e principalmente das nossas leis. Então fica o questionamento agora, a partir de agora, quantos nomes foram incluídos nessa carta sem que os seus pseudo-signatários aí, seus nomes realmente, se eles estão ali na carta por vontade própria ou se fez parte aí de um pacotão para inflar uma carta que diz lutar pela democracia, mas não menciona os perigos reais que estão acontecendo no Brasil para que a nossa democracia seja prejudicada. Você, Fiuza, 2 minutos e meio. Ô, Vitor, é a democracia da fraude, né? Começa a fraude por um ponto óbvio. A carta é covarde, toda de entrelinhas, fingindo que o país está sob ameaça autoritária vinda do Palácio do Planalto, que é mentira. Até aqui é mentira, pode até acontecer amanhã, um dia, mas até aqui isso é falso. Ao contrário, quem está tentando cercear liberdade de expressão, quem está tentando usar o judiciário para interferir na política são esses aí, que ficam fingindo que são democratas, né? Então, é tudo sem querer. Né? Quando chega, né? Lembra a quadrilha lá do Petrolão, do Mensalão? Tudo é sem querer. A gente não sabia, foi mal, não foi por mal, e por aí vai. Né? Era muito fácil isso, seria só chegar, né, ao Scaff, conversar com ele, dizer, olha, nós temos tais e tais propósitos. A Fiesp, ela sempre é meio barro, meio tijolo, com essas questões aí de governo, né? Tem uma parte aí dos integrantes que tem expectativas, né, de regulação favorável a determinadas empresas e tal. Enfim, bastava chegar lá e dizer, olha, temos aqui uma alternativa e tal. Agora, fingir que é uma ameaça à democracia brasileira e, de repente, esse nome aparece lá, é realmente um atestado de que estão fazendo panfletagem, né, panfletando na lua. Porque estão nessa função, né, nessa atividade lamentável, triste, né, que chega a dar pena, de uma obsessão para derrubar o governo ou para que o governo não tenha resultados, né? Nós aqui reconhecemos o que é resultado. Então, assim, o ambiente econômico melhorou, políticas públicas foram adotadas de desoneração, o país se destaca na saída da pandemia do continente e no mundo. Não, tudo de bom é a conjuntura. Tudo foi a conjuntura, não tem nada. No Palácio do Planalto tem uma bolha fascista, horrível, né, que todos viram a cara e dizem que tem nojo. Né? O bom é a Argentina, né? O bom é aquele modelo da Argentina. Lá os preços devem estar todos caindo. Então é isso, é uma democracia de mentirinha, né, que ficaram viciados no Bolsonaro, estão obcecados com o Bolsonaro, e quando o Bolsonaro passar, mais cedo ou mais tarde passará, vão cair num enorme vazio existencial.
Você, Schelp, temos 2 minutos. Olha, eu lembro que na quinta-feira passada, quando a gente estava acompanhando, né, os eventos lá na USP, leitura da carta, os movimentos os momentos anteriores à leitura da carta e depois também, eu lembro que a gente noticiou aqui na Jovem Pan, foi noticiado que os organizadores dessa carta pela democracia, tinham um procedimento em relação ao nome de pessoas públicas que haviam assinado a carta online. Segundo esses organizadores, quando aparecia uma assinatura entre até agora, cerca de 1 milhão que foram feitas, que era uma assinatura de uma personalidade pública, eles ligavam para a assessoria dessa pessoa, dessa personalidade, e confirmavam se havia de fato assinado a carta, se ela havia assinado a carta, já que é possível, como aparentemente aconteceu aí, que alguém pegasse os dados da pessoa e assinasse indevidamente. Então, a questão que se coloca aí, e aí tem mais uma informação importante que foi destacada aí, que é o fato de que essa assinatura que foi atribuída ao Paulo Scaff foi feita de um único computador, ou seja, apenas aquele IP de computador fez apenas essa assinatura. Então, é um mecanismo que muitas vezes existe nessas assinaturas online, para que as pessoas não coloquem um robô fazendo várias vezes assinaturas usando o mesmo computador, né? Então, aparentemente foi tomado esse cuidado. A questão que se coloca é se a organização do evento demorou demais para perceber que Paulo Scaff tinha aparecido na lista de signatários e para tomar, então, fazer esse procedimento de ligar para a assessoria dele e verificar se ele mesmo tinha assinado. Ele diz, a informação é que ele ficou sabendo que o nome dele estava na assinatura, estava na carta, na sexta-feira, né? Então a questão que se coloca é se foi mesmo na sexta-feira que apareceu o nome pela primeira vez ou se o nome já estava ali há mais dias e aí, portanto, poderia haver uma falha da organização por não ter tomado a atitude, não ter seguido o protocolo que eles anunciaram que fizeram, de ligar para a assessoria e confirmar a informação dessa assinatura. Eu acho que esse é o ponto crucial para saber se existe fraude mesmo ou se alguém simplesmente, indevidamente, resolveu colocar o nome de Paulo Scaff lá obviamente, sem poder fazê-lo. Augusto. Pecado mortal dessa carta é a dissimulação, né? É um ato pro Lula, assume. Os eleitores do Lula estão fazendo isso aí. Eles defendem a democracia, atacam o Bolsonaro, mas não tem coragem de defender o próprio candidato. Diz que para resolver o problema, as ameaças à democracia, para que elas não se concretizem, deve ser eleito um candidato que é apaixonado pelo regime venezuelano e pelo regime cubano. Por que a carta não faz nenhuma alusão à Venezuela e a Cuba? A Venezuela é um vizinho, é um problema que é real. Nós temos 350 mil venezuelanos no Brasil, refugiados. Não faz alusão nenhuma a isso. Então, deveria, pelo menos, ser clara quanto às ameaças. Quem ameaça e como? De que maneira? É o Exército ou é o Supremo? O Alexandre de Moraes, repito, se congratulou com os organizadores, né, do evento e com os redatores dessa carta, cujo português é mambembe, né? Já falei disso aqui, não vou me repetir. Agora, sejam claros, não sejam dissimulados. Vamos lá, então, quem vai salvar a democracia é alguém que diz abertamente que é preciso censurar a imprensa, usa controle social da mídia, né, ou regulamentação da mídia. Ele quer censurar e continua dizendo que a Venezuela e a Nicarágua são exemplos a seguir. É isso. Porque os seus eleitores concentrados ali no Largo de São Francisco não dizem abertamente que votam no Lula? Por vergonha? Por esperteza? Digam, expliquem por que um ladrão, lavador de dinheiro, vai salvar a democracia, né, que é garantida pelo Supremo, que o libertou ilegalmente. Você, Zé? Olha, esta carta é um ato político, né?
é um ato em defesa de um setor que estranhamente não defende um mercado livre, iniciativa privada, está tendo base exatamente nesta ação da iniciativa privada. A carta, ela não a intenção dela não é nem o número de assinaturas, mas o discurso é de qualidade das assinaturas. O Paulo Scaff, uma assinatura dele não representa o Paulo, pessoa física, mas um líder empresarial, um grande líder empresarial. Então, uma assinatura dele leva o tamanho da federação que ele preside e de toda a representação. Veja a seriedade das coisas. Eu acho que ele deveria já ter tomado conhecimento dessa assinatura há muito tempo e mandado interditar. E uma assinatura, sim, de uma pessoa da altura do Scaff, o Paulo Scaff, ele não representa ele mesmo. Não dá para separar. É um líder sindical patronal, né? Então, assim, não se confunde uma assinatura dele no meio de vários, estão falando de 1 milhão de assinaturas. A tendência dessa ideia que o Lula colocou na cabeça é de passar uma mensagem subliminar de que a candidatura dele, de que a defesa dele é, na verdade, uma defesa suprapartidária, que é uma espécie de aliança nacional. Isso também é fake, como a assinatura do Paulo Scaff. Não existe essa união e não existe nenhuma possibilidade de fazer uma aliança suprapartidária, né? E essa é a tentativa da carta. É por isso que a carta é fake. Quando se analisa o conteúdo, se diz, olha, o conteúdo da carta é bom, porque pede democracia, né? Pede liberdade, é uma carta boa. Quando você vê ao lado de quem a sua assinatura vai estar na carta, aí você diz não, muito obrigado. Então essa é a realidade.